Jesus, vestido em glória, Santo, Santo, está passando por aqui. digno de toda honra. Sinto o seu perfume, Tu és o poderoso, seu espírito Tu és fluir. digno de toda honra e toda glória. Tu és poderoso. Obrigado, Senhor, por esta manhã gloriosa na Tua presença, por esta verdade única diante de Ti. A Ti todo louvor. Que os nossos joelhos se dobrem, que a nossa língua lhes confesse, Jesus. Que não haja mais dúvida em nossos corações. Que não haja mais engano nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo que o Senhor já realizou. Que possamos obedecê-lo, te amar, respeitá-lo, temer diante da Tua presença. A Ti toda a honra e toda a glória. E que Teu Santo Espírito fale conosco neste dia, nesta manhã de domingo, para nós do Ministério Shalom. É um dia onde participaremos do corpo e do sangue do Teu Filho amado. Sim, Deus Pai. Teu Espírito Santo tenha liberdade de nos consolar, de nos ensinar, de nos corrigir. Tudo para a Tua honra, Tua glória, Teu louvor e Tua verdade. E a igreja que crê, dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo. Só Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Amém? Bom dia! Shalom! Tanto para vocês que estão aqui na casa de oração, tanto para vocês que estão nos acompanhando pelas redes sociais da Igreja Missionária do Evangelho Eterno, Shalom. Se assente em nome de Jesus Cristo, preste atenção na palavra do Senhor, né? A gente tem que entender que não importa o local que nós estivermos, quando estivermos ouvindo a palavra do Senhor, tem que haver temor, reverência, certo? Nosso espírito tem que se prostrar. Entenda isso. Porque vai chegar um tempo onde a palavra do Senhor, creio eu, que será pregada muito mais pelas mídias do que dentro ou pessoalmente em uma casa de oração. Na verdade, hoje, as pessoas acompanham muito mais pelas mídias, pelas redes sociais, não é verdade? Enquanto nós estamos com X de números, pela rede social a gente alcança um número muito maior, né? Então a tendência é essa, né? A ciência se multiplicaria. Se aquele povo que se diz cristão entender isso, pode ter certeza, muitas coisas acontecerão. O reino do Senhor será estabelecido. Amém? Será estabelecido. Pode ter certeza disso. Então o Evangelho de Marcos, capítulo 1, vá lá. Sabe, eu e você temos que ter algumas compreensão na nossa vida. Certos discernimentos precisamos ter. E olha, nós não podemos fazer do cristianismo uma religiosidade. O Evangelho é uma verdade.
E sendo uma verdade, ela tem que ser vivida. Ponto final. Acabou. Então, se o Evangelho é uma verdade, ela tem que ser praticada. Ela tem que ser praticada. Muitas vezes, acontecem circunstâncias sobre a nossa vida, e é interessante que todos estão, vamos dizer assim, refém dessa situação, todo ser humano, pode ser cristão ou não. Jesus Cristo nos alertou que o mal está no dia. O dia é mau. Então, toda e qualquer circunstância acontecerá. Mas é que está. Quem é a tua base, quem é o teu alicerce? A diferença está aí. Jesus Cristo fala para nós no Evangelho que se a gente ouvisse a palavra dele e colocasse em prática, estaríamos edificados na rocha, a nossa casa, e ela não seria abalada. Ou seja, a nossa vida, o nosso entorno, o nosso dia a dia, a nossa caminhada, o nosso agir, o nosso pensar, ou seja, não se abalaria. Poderia vir a inundação e nada aconteceria. Mas aqueles que ouvem a minha palavra, disse Jesus, e não a observam, não colocam em prática, a primeira inundação, enchente que vier, vai levar tudo. E o que tem me preocupado nesses dias atuais é que a palavra está sendo o mais acessível possível. Todo mundo hoje, nos 4 cantos deste mundo, tem a oportunidade de conhecer a palavra. Nunca se falou tanto da palavra, nunca se falou tanto do Evangelho e nunca se viu um povo tão perdido. Por que de tudo isso? Porque só estão ouvindo e não estão praticando. Não estão aceitando aquilo como verdade. E eu tenho para comigo algo muito claro. O natural reflete o espiritual. Como assim? O que acontece no mundo espiritual reflete o natural. Se o mundo está um caos, é porque no mundo espiritual está esse caos. E quem é o Senhor do caos? Quem é aquele que traz caos, que mata, rouba e destrói? É o demônio, é o diabo. Então, se o mundo está neste caos, o mundo escolheu um Senhor que está dando tudo para eles. Fez deles escravos. Escravos. Então entenda algo. Compreenda algo. Nós estamos em uma casa de oração e muitos agora estão ouvindo a palavra de Deus. E se aquilo que a gente aprender agora não for encontrado na nossa vida, pode ter certeza, qualquer circunstância vai nos abalar. Então o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo de número 12, eu queria só pegar o versículo 16 em diante, mas eu vou começar no versículo 12, porque aqui fala que João Batista estava falando de Jesus Cristo, anunciando a vinda de Jesus Cristo, falando daquele que traria e seria o Salvador, o Messias, o Senhor. Ou seja, o único caminho, verdade e vida que pode nos dar a vida eterna na presença de Deus, tá? Só Jesus Cristo pode fazer isso. Se eu tenho me apegado a outra circunstância, se eu tenho tido a minha fé em outra situação, é Jesus Cristo. Ele é o único caminho, verdade e vida. Nem uma ciência, nem a teologia, nem ninguém. Tanto é que os discípulos, os apóstolos, falavam de quem? Jesus Cristo. O apóstolo Paulo falava de quem? Jesus Cristo. Então entenda isso. Até a teologia, se não fala de Jesus Cristo, foge dela. Foge dela. Foge dela. Se a teologia coloca no centro o homem, foge dela.
foge dela. Agora, se o ensinamento da teologia coloca como Senhor em centro Jesus Cristo, abraça ela. Só Jesus Cristo, igreja. Mais ninguém. Esquece. Não tente fazer voltas. Não tente encontrar outra circunstância. A palavra vai falar sobre isso conosco hoje. Entenda isso. Ou seja, então, João Batista falava de Jesus, anunciava Jesus Cristo, ensinava Jesus Cristo, declarava quem era Jesus Cristo, e ele mesmo disse muitas vezes: virá um que eu não sou digno nem de atar a sandália dele. Virá um que eu não sou digno. Ou seja, ele é maior que tudo e que todos, e eu falo dele e preparo o caminho para ele. João Batista foi muito incisivo. Que ele cresça e eu diminua. João Batista deixou isso muito claro. Quando alguns seguidores, discípulos de João Batista dizem: olha, Jesus Cristo está em outro lugar, pregando, batizando, como que pode? E João Batista diz: epa, peraí, acalma o coração de vocês, que ele cresça e eu diminua. Eu vim foi para isso, eu vim para que o nome dele seja exaltado, eu vim para anunciar esta verdade, e agora a verdade está aí no meio de vocês. Pratique ela, viva ela. A gente se esquece disso. Nós temos que viver o Evangelho. Nós temos que viver o cristianismo. Nós temos que ser cristãos. E para ser cristãos, temos que viver e andar como Cristo andou. Como ele mesmo declarou: os meus discípulos têm que estar onde eu estou. Ponto final. Vamos então ler a Escritura Sagrada. Então, num daqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João. Na onde? No Rio Jordão. No momento em que Jesus saiu da água, viu o céu aberto e o Espírito Santo na forma de uma pomba descendo sobre ele. Uma voz do céu disse: você é o meu filho amado, você é a minha alegria. Entenda isso. Aqui já tem algumas revelações para a nossa vida. E uma delas é que, para começar a caminhada com Cristo Jesus, tem que se batizar. Aqui já é o começo. Se eu não aceitar o batismo, esquece. A segunda situação importante para a nossa vida. Marcos declara que o Espírito Santo, em forma corpórea de uma pomba, repousou, desceu sobre quem? Jesus Cristo. Se o Espírito Santo não habitar aqui e não fazer o nosso corpo templo dele, esquece. Foi o que o Espírito Santo fez com Jesus. Repousa sobre ele, fazendo do corpo dele templo o quê? Do Espírito Santo. Isso é muito nítido. Isso é muito claro. Então aqui, em todas as funções do meu corpo, não pode ter nada do mundo. Entenda isso. Não pode. Porque se tiver, já era. Esqueça. Não tem duas medidas. É uma só. O que Jesus Cristo disse para a igreja em Apocalipse? Porque não é quente nem frio. Eu vou te vomitar. É morno. Não toma posição. Não se decide. Fica aí com mimimi, blá blá blá. É como o cristão. Igreja, deixa eu falar algo para vocês. Algo para mim. A gente tem que ser sal e luz. Neste mundo de caos. Neste mundo que está a perdição. Agora, do que adianta eu ter o discernimento que eu tenho que ser sal e luz
E no dia 30 agora, eu ir lá, decidir quem vai governar o meu país, que é a favor de aborto. Que é a favor de princípios contra a família. Que vergonha é essa? Se converta, você que fala o nome de Jesus Cristo e tem atitudes abomináveis e pecaminosas ao Evangelho. Se converta, se arrependa, está na hora ainda, está em tempo. O que tem a ver um governo? Tudo a ver. É o espelho da estrutura de uma nação. É o espelho da estrutura de uma nação. Eu já disse, comecei esse culto dizendo, olha, o mundo espiritual reflete no natural. É uma vergonha. É uma vergonha. É uma vergonha. Eu dizer que sou cristão. É uma vergonha. Eu tenho que rever os meus princípios de cristão. Então a Escritura continua dizendo que Deus tinha alegria em Jesus Cristo. E aí o versículo de número 12 diz, logo depois o Espírito levou Jesus para o deserto. Olha aqui, presta atenção. O Espírito Santo leva Jesus aonde? Para o deserto. Onde ficou por 40 dias sozinho, em meio aos animais selvagens. Ali ele foi submetido à tentação de quem? De Satanás. E os anjos vieram e cuidaram o quê? Então quer dizer que Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo, teve o seu dia mal também? Mas quem serviu ele? Os anjos serviram ele. Sabe por quê? Porque ele não cedeu à tentação do diabo. Entendeu? Tem muita gente querendo que Deus dá um jeito, mas cede. É alimentado pela tentação maligna. Porque a tentação maligna agrada o corpo. Agrada a natureza humana. A gente se esquece de Adão e Eva. A gente se esquece das dores daquele casal com Abel e Caim. Porque cederam à tentação. Todos os dias Deus visitava eles. Então um dia mal veio sobre Cristo, sobre o nosso Senhor. Mas ele não cedeu. Por quê? Era filho. Honrava o pai. Alegrava o pai. E porque o corpo dele era templo de quem? Do Espírito Santo. Era para servir o reino de Deus, não o mundo. Então vamos parar de chorar e de conversinha mentirosa para nós mesmos. Porque se a gente está sendo dominado por circunstâncias malignas, no dia da tentação, a culpa é nossa. A culpa é nossa. Não culpe o Criador nem o Filho. A culpa é nossa. Foi eu e você que cedemos. Porque o nosso corpo não era templo do Espírito Santo. Esqueça. Para com historinha. De que já tem a marca da promessa. Que já é predestinado. Cuidado, tá? Cuidado. Eu e você somos predestinados a uma vida eterna. Amém? Todos nós somos predestinados a uma vida eterna. Agora qual? Agora qual?
E aí a palavra continua dizendo. Mais tarde, depois que João foi preso, Jesus foi para onde? Para onde? Para a Galiléia, a fim de pregar as boas novas de Deus. Finalmente chegou o tempo, anunciava ele, o reino de Deus está o quê? Próximo. Arrependam-se dos seus pecados. E vejam, e creiam, e vivam nesta gloriosa o quê? Mensagem. Arrependam-se dos seus pecados. Jesus Cristo deixou isso muito claro. Para ser cheios do Espírito Santo. Para ter uma vida com Deus. Para que o corpo seja templo do Espírito Santo. Para que você vença as tentações. Arrependam-se dos vossos pecados. Abandone. Tenha uma novidade de vida. Lança fora essa natureza humana. Permita o Espírito Santo ser a tua natureza. É muito claro. É muito claro. Arrepender-se. Para. Vive do mesmo jeito. Não vai ter temor do corpo e do sangue, não. Vive da mesma maneira. Não largou nada. Não abandonou nada, muito pelo contrário. Para que a novidade chegue, para que o reino seja estabelecido sobre nós, tem que se arrepender. Está servindo quantos senhores? Até quando? Até quando vai cochear em dois pensamentos? Até quando? Até quando não vamos ter a postura igual de Josué? Vocês escolhem o que vocês quiserem, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Arrepender-se, abandonar, largar, lançar no mar do esquecimento, no lago de enxofre, mandar para o inferno esse pecado, porque lá é o lugar dele. Porque é de lá que vem as tentações. Mas se o meu corpo não é templo do Espírito Santo, eu cedo a elas. Aí a Escritura Sagrada continua dizendo o seguinte. Um dia, quando Jesus estava andando ao longo da praia, do mar da Galileia, viu quem? Simão. E seu irmão quem? André. Lançando as suas redes, pois eram pescadores por profissão. Jesus os chamou. Venha, siga-me, e farei de vocês o quê? Pescadores de homens. No mesmo momento, eles deixaram as redes e o seguiram. Pedro e André, teve dúvida, igreja? Hã? Quando Jesus Cristo fala para eles, quero fazer vocês pescadores o quê? De homens. E não mais pescadores por profissão de peixe. Eles largaram tudo e seguiram quem? Jesus. E aqui começa aquilo que o Espírito Santo quer fazer conosco. Você já largou ou não? Você deixou algumas coisas. Quando Jesus Cristo lhe chamou, você ansiou por esse reino, por essa verdade. Você começou a se examinar daquilo que estava errado. Porém, você está aceitando o processo? Porém, você está aceitando a correção e os castigos? Porque o Senhor corrige e castiga quem Ele ama. Você está aceitando realmente esse amor?
do Senhor que Ele escolheu, como Ele encontrou Pedro e André, Ele nos encontrou. Como Ele chamou Pedro e André, Ele nos chamou. Nós estamos numa caminhada, numa vida. E Ele, um dado momento, apareceu, ou seja, nos consolou pelo Espírito Santo através da palavra dele, que essa nossa caminhada, que essa nossa estrutura, ou seja, que essa nossa maneira de vida estava errado. Pela palavra dele, Jesus Cristo, ele apareceu a nós, pelo consolo do Espírito Santo. A palavra deles revelou a nós quem ele é. Quem ele é, porque ele está vivo. Ele habita no nosso meio, pelo teu Santo Espírito. Quem ele é. E a pergunta é essa: você está aceitando esse processo de correção? Ou a tentação tem te ganhado? Escolha hoje entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Disse Deus, Deuteronômio 28. Está diante de ti, Caim. Disse Deus para Caim, está diante de ti escolher. Está diante de ti, o pecado já está sobre a tua vida. A vontade de matar o teu irmão já está viva em você e você vai praticar. Porque ela já está viva em você. Você vai sair daqui e vai lá matá-lo. Porque essa vontade está viva dentro de você. E o seu corpo só vai agir e reagir segundo já essa tua vontade. O nosso corpo reage e age segundo aquilo que nos domina. Se é o Espírito Santo, vamos fazer as obras do Senhor. Se é o diabo, vamos fazer as obras do demônio. Esqueça das trevas. Ou somos luz, ou somos trevas. Entenda, compreenda algo. 24 horas da nossa vida, a alguém nós estamos servindo. Em todo milésimo segundo da nossa vida, alguém estamos servindo. Ou o nosso corpo se torna templo do Espírito Santo, ou o nosso corpo se torna para perdição. Da nossa alma, tá? Eterna. E aí, estão aceitando o processo? Será que nós aceitamos? Ou mais uma vez queremos mostrar para Deus que Ele está errado? Porque a gente tem essa mania de querer mostrar para Deus que o que nós estamos passando não está certo. Como assim? Vamos acordar? Está na hora. Vamos despertar? É tempo. É tempo. Amém, igreja? Vamos prosseguir? Ou não? Ou querem parar por aqui? Não? Então vamos prosseguir? A hora que o pastor encontrar. Oh, meu Deus, a idade chegou, tá? Aqui, glória a Deus. É, igreja. Vamos lá. Vamos logo lá para onde eu quero ir logo. Depois eu volto aqui. Vai lá para 1 Pedro capítulo 5. Pedro fala um negócio. Eu vou começar de trás para frente. Tá bom? Eu vou começar de trás para frente. Para que eu e você possamos entender o que a palavra quer dizer para nós, para conosco, para a nossa alma, aquilo que ela quer trazer como estrutura para a nossa vida. Estejam alertas e vigilantes, porque o inimigo de vocês, o diabo, ronda em volta, como um leão faminto,
que ruge e procura de alguma vítima para o quê? Devorar. Vamos repetir? Todos nós, estejam alertas e vigilantes. Porque o inimigo de vocês, o diabo, aleluia, ronda em volta, como um leão faminto, que ruge à procura de alguma vítima, para devorar. Para devorar. Então, Pedro anuncia aos líderes, aos cristãos, aos homens de fé, às mulheres de fé, ao corpo da igreja: vigiem, estejam vigilantes. Eu vou voltar lá de novo, para não ficar na minha palavra. Olha que coisa maravilhosa. E sejam alertas e vigilantes, porque o inimigo teu, que é o diabo, está rondando, hein? E está doidinho e faminto para pegar alguém. Foi isso que ele tentou com Jesus. Dançou. Jesus Cristo colocou o diabo no lugar dele. Sabe como? Inimigo. Inimigo da alma dele. Porque o diabo queria contaminar a alma de Jesus Cristo. Mas não foi por quê? Cheio do Espírito Santo. Vamos acordar, igreja! Vamos acordar! Vamos acordar. Vamos acordar. E aqui eu quero pegar Pedro como exemplo. Na carta dele que ele enviou às igrejas, aos líderes, aos homens e mulheres de Deus, ele deixa muito claro: estejam o quê? Vigilantes. Estejam o quê? Vigilantes. Estejam o quê? Estejam o quê? Ah, é? Então vai para Marcos capítulo 14. Estejam alertas e vigilantes. Ah, como a palavra é maravilhosa quando a gente quer ela. Como nossa verdade. Como ela nos ensina. E aí já nós vamos orar. No máximo 10 minutos eu quero ir para a oração e começar o tempo onde nós vamos participar do corpo e do sangue de Cristo. Aí no versículo 37 de Marcos 14. Então voltou aos 3 discípulos e encontrou o quê? Dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Você não pode o quê? Vigiar comigo, nem mesmo uma hora. Vigie e ore, para que não caia o quê? Em tentação. Pois embora o espírito esteja o quê? Preparado, o corpo é quê? Ah, é. Então agora Pedro ensinava para a igreja aquilo que ele aprendeu com quem? Com Jesus Cristo. Não suportou o dia da angústia de Jesus Cristo, porque estava sem vigiar. O corpo havia dominado. Por isso que sente sono. Ai, pastor, quando eu estou ouvindo a palavra me dá um sono. É que a tua carne te domina. Tá? É. Porque quando está assistindo um filme, jogando alguma coisa, vai até 3 horas da manhã. Olho vidrado. É porque a tua carne te domina. Aquilo alimenta a tua carne. Aí quando vem uma palavra que alimenta o teu espírito está fraco. Você não está preocupado com o evangelho. Então é chato essa palavra. Incomoda essa palavra. Ah, não tem outra coisa para fazer. Aí fica olhando o celular, aí fica olhando a unha.
A unha está aí, desde o dia que você nasceu, ela não vai sair daí. Mas tem que ficar olhando a unha, mexendo no cabelo. Vai te converter. Vai entregar a tua vida logo para Jesus Cristo. Vai olhar para o espelho e ver que a carne te dominou. Vai olhar para o espelho e ver que a carne te dominou. No momento de maior angústia de Jesus Cristo, o que Pedro estava fazendo? Dormindo. E nós estamos assim. No dia da tentação a gente está dormindo. E o diabo está só sapateando. Só cirandando. Vai devorar. Vai devorar como leão. Vai devorar. Leão faminto. Quer pegar a presa e engoli-la. Vai engolir. Aí depois não chore para ninguém. Porque a culpa não foi de ninguém. A culpa foi nossa. Aqui Jesus Cristo foi o tempo de maior angústia da vida dele. Quando ali ele já estava experimentando a morte. Foi quando ele falou, faça a tua vontade. É o que nós vamos fazer hoje, trazer à memória isso. Participar do corpo e do sangue é trazer à memória tudo isso. Ele venceu o pecado. Ele não se contaminou. Ele venceu o dia mal. Ele venceu a tentação. Ele venceu a carne, a natureza humana. Para nos dar vida eterna. Entenda isso. Então ele pega Pedro e dá uma chacoalhada em Pedro. Ah, Pedro! Acorda. Mas essa palavra de Jesus Cristo para Pedro, que a carne dele estava maior que o espírito dele, encontrou a boa terra. Porque em 1 Pedro capítulo 5, ele anuncia aquilo que ele aprendeu de Jesus Cristo. O que você está anunciando daquilo que você está aprendendo de Jesus Cristo? Como estão os seus atos, as suas ações? Como estão os nossos atos e ações daquilo que a gente tem aprendido de Jesus Cristo? Como está? Pedro aprendeu. Mas teve que aceitar a correção. Teve que aceitar o castigo. A carne é fraca, Pedro. Vigia. Vigia. Está dormindo? Está aí, Pedro. Nesse tempo de maior angústia, porque a carne lhe dominou. Igreja, quando a carne domina, me desculpe, me perdoe o que eu vou falar agora. Por que tem pessoas que querem se trancar no quarto e viver dormindo? A carne dominou. Não tem mais vida. A primeira coisa é querer deixar tudo. Deixar o quê? Se não tem nada. Deixar o que se não tem nada? Se nenhum legado espiritual foi construído, deixar o quê? Se nenhum legado de vida cristã foi construído, deixar o quê? Sacode essa poeira. Vai se encher do Espírito Santo, deixa ele repousar sobre você. Nós temos que permitir isso acontecer. Para nós irmos para a parte final e orarmos. Eu disse que temos que aceitar o quê? O processo, né? Lucas 22. Pedro só pode ensinar lá na frente
porque aceitou o processo aqui atrás. Entendeu? Aceitou ser corrigido, aceitou ser castigado. Que é isso, pastor? Então vamos lá? Versículo 31. Simão, Simão, Lucas 22. Satanás pediu você para peneirá-lo, como o trigo, como se separa, quando se separa a palha. Pois eu, em oração, supliquei por você, para que não lhe falte fé. Você vai ser castigado, Pedro. A única coisa que eu pedi em oração para Deus, para que neste castigo não lhe falte fé. Mas que você vai ser cirandado, vai. É forte. É forte. Tem gente colocando a mão onde não deve. Vai colocando mão aí, vai. Deixa Deus tratar. Deixa ser corrigido através do castigo. Vai passando paninho. Vai levando toalha morna. Vai dando aguinha com açúcar. Então Jesus Cristo simplesmente o quê? Orou, Pai. Ele conhece a tua palavra. Não deixa ele se perder. Deixa ele lembrar das tuas palavras. Daquilo que eu ensinei a respeito do seu reino. Portanto, quando você tiver o quê? Se arrependido. E voltado a mim. Fortaleça a fé o quê? Dos seus irmãos. Mas Simão disse, Senhor, eu estou pronto para a prisão. Não só para a prisão, até morrer com o Senhor. Mas Simão disse, Senhor, eu estou pronto a ir para a prisão e até a morrer com o Senhor. Mas Jesus disse, Pedro, eu vou dizer uma coisa a você, entre agora e amanhã, de manhã, entre agora e amanhã, antes que o galo cantar, antes de o galo cantar, você me negará 3 vezes, afirmando que não me conhece. Pedro, se arrependa. O que Jesus Cristo anunciou lá em Marcos 1? Arrependei-vos, porque é chegado o quê? O reino de Deus. Arrependa do vosso pecado. Você vai ser cirandado, Pedro. Você vai ser castigado porque o teu coração ainda não se arrependeu. Você só me segue, mas não se converteu. Você está só no meu meio, mas não entregou a tua vida para mim ainda. Então descasque esse seu dia mau. Suporte ele. E se torne um homem ou uma mulher de Deus. E aí lá na frente, você vai poder ensinar o que você aprendeu. Porque deixa eu falar uma coisa para mim, para você muito clara. Não adianta eu falar, se na minha vida não tem o que eu falo. Por que as pessoas falavam que Jesus Cristo falava com propriedade, pregava com autoridade, ensinava com autoridade? Porque o que ele falava, viam nele. Quer ter autoridade? Viva o que você está falando. Viva o que você está ensinando. Viva o que você está pregando. Então foi isso que Jesus Cristo ensinou para Pedro. Você vai ser cirandado pelo diabo, você vai passar por um mau bocado, Pedro.
para você entender que não adianta só estar comigo. Não adianta só me aceitar. Tem que viver o que eu vivo. E aí ele pôde falar em 1 Pedro, capítulo 5. Vigie, porque o inimigo nosso é o diabo. E ele está faminto para pegar alguém. Levar alguém hoje para o inferno. Ele está faminto. Não brinca com ele não, tá? Porque ele não brinca de ser seu inimigo. E ele age justamente na nossa natureza humana. Nessa nossa carne. Que Jesus Cristo combateu a carne que Pedro tinha. Jesus Cristo combateu a carne dele. E a gente sabe que ele negou Jesus Cristo. A gente sabe que ele também se arrependeu. Por isso que ele estava falando e ensinando os outros. Porque ele viveu o que ele estava ensinando. O arrependimento. O perdão. Ele aceitou ser castigado. Ele aceitou ser corrigido. Então não adianta só seguir. Tem que estar em Cristo Jesus. Tem que ser servo, discípulo dele. Quem chamou Pedro? Jesus. Quem lhe chamou? Jesus. Então vamos permitir ele nos corrigir e castigar. Vamos permitir e aceitar o processo. As minhas palavras só têm autoridade se eu vivo o que falo. Se ninguém está me dando valor, é porque o que sai da minha boca não é encontrado nas minhas atitudes. Então, se está dormindo, é porque a carne já lhe dominou. Vamos orar. E preparar-nos para o corpo, para o sangue. Oh, glória! Vamos orar, que é maravilhoso. Ó, quão cego andei. Vamos orar. Fale com teu Senhor. Longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Vamos orar. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. A palavra nos alerta. Ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. O Senhor sempre usa a palavra dele para nos alertar. A palavra é para nos advertir e corrigir. Se não aceitarmos ela, o castigo virá. Apressado fugi e em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei.
estamos vencendo o dia mal, é porque infelizmente a nossa natureza carnal nos dominou. Se não estamos vencendo o dia mal, é porque infelizmente a palavra já nos alimenta mais. Aí vamos ter a atitude que Pedro e os discípulos tiveram. Em vez de vigiarmos, estarmos alerta e vigilante, orando, vamos estar dormindo. A palavra nos ensina, tá? Ela sempre nos alerta para aquilo que possa acontecer no futuro, no amanhã, no daqui 10 minutos. Agora, se não aceitarmos o alerta dela, com a correção e o castigo, o que o Senhor Jesus Cristo vai poder fazer por nós? Ele não livrou Pedro daquela situação, porque era naquele processo, naquela situação, que Pedro seria curado, que Pedro seria sarado, que ele se arrependeria e depois poderia ter uma vida de um verdadeiro líder cristão. As palavras de Jesus Cristo foram muito claras. Essa sua estrutura, Pedro, está fazendo você ser andado pelo diabo. Eu simplesmente, em minha oração, pedi ao Pai que te fortalecesse na fé. Não pediu livramento, não pediu socorro, mas fortalecimento na fé. E quando você se arrepender, Pedro, porque eu já anunciei que nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, Pedro. E você tem sido egoísta, Pedro. E você tem sido soberbo, Pedro. E você tem se considerado muito importante, Pedro. Especial demais. Está muito alto, Pedro, vai ter que descer. Porque quem tem que crescer sou eu, Pedro. Foi que João Batista anunciou que eu crescesse e ele diminuísse. Então o castigo virá, a correção virá, Pedro, para que haja arrependimento sobre você, para que você se converta. Porque mesmo eu te anunciando, você diz que está pronto não só a ser preso, mas encarar a morte. Me negarás, porque o diabo já lhe cirandou, e ele está faminto para te devorar. Mas eu roguei ao Pai, e não lhe faltará fé. Vai vir dor pelo processo, vai vir angústia pela correção, vai vir desespero e tristeza, Pedro, pelo castigo. Mas tudo que eu lhe ensinei, Pedro, você lembrará. E a fé que está em ti, pelaquilo que eu te ensinei, te salvará.